Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós iremos tirar para corrigir, então você vai colocando pausa no vídeo para que você possa acompanhar a correção da 163 a 180. Se nós retornarmos no dia 6 de julho, nós continuaremos a correção em sala, se não, eu continuo aqui na plataforma com vocês, tudo bem? Tudo vai depender se mudar alguma coisa. Então, página 163. Primeira questão. Observe novamente a imagem da página 160 em relação ao total de balões na cena. Escreva uma fração que representa a quantidade de balões. Letra A, azuis, 4 quinzeavos, verdes, 3 quinzeavos, vermelhos, 3 quinzeavos e amarelos, 5 quinzeavos. Segunda questão. Escreva uma fração que represente a parte colorida de azul de cada figura. Então, seria 1 de 4, seria 4 de 7, seria 5 de 6 e seria 3 de 8. Terceira questão. Observe como podemos calcular 2 quintos de 240. Agora determina a medida de 3 quintos de 240. A gente pega 240 e divide em 5 partes, que vai ser 48, e multiplica por 3 partes, que é o total que nós queremos. 3 vezes 48, 144 ml. 164. O território brasileiro é dividido em 27 unidades de federação, distribuído em 5 regiões. Determina a quantidade de unidades de federação da região sul, sabendo que essa quantidade corresponde a 1/9 do total. Então, se são 27, a gente vai pegar 27 e dividir por 9. 3 vezes 1, ou seja, na região sul, há 3 unidades de federação. Sabendo que a região centro-oeste abrange 4 unidades de federação, que fração representa essa quantidade em relação ao total? Não são 27? Então, seria 4 de 27. Quinta questão. Cada recipiente a seguir tem a capacidade para 1.200 ml. Letra A. Uma fração que represente a quantidade de líquido em relação à capacidade total de cada recipiente. Então, se aqui foi dividido em 3 partes, o recipiente A seria 1 de 3. O B foi dividido em 4 partes e a parte preenchida são 3, então seria 3 de 4. O recipiente C foram divididos em 6 partes e utilizaram 3, então seria 3 de 6. E a letra D seria dividida em 8 partes, só que foram utilizadas 5, então seria 5 de 8. Letra B. A quantidade de líquido contida em cada recipiente. Sabemos que é 1.200, né? Que ele colocou aqui no início, ó, 1.200. Então, seria 1.200 dividido para o recipiente A. Dividido por 3, 400. 400 vezes 1, 400 ml no recipiente A. A fração de B é 3 quartos. Então, primeiro divide por 4, depois multiplica por 3. 1.200 dividido por 4 seria 300. 300 vezes 3, 900 ml. O próximo. Fração é 3 sextos, então seria 1.200 dividido por 6, que é 200, e 200 vezes 3, 600 ml. E o recipiente D, que seria 1.200 dividido por 8, 150, 150 vezes 5, 750 ml. Sexta questão. Paulo tem uma coleção de canecas com 13 vermelhas e 7 azuis. Qual é a razão entre a quantidade de canecas vermelhas e o total de canecas que Paulo tem? Então, seria 13 sobre o total de canecas. Qual é o total? 13 mais 7, que no caso seria 20. Letra B. Qual é a razão entre a quantidade de canecas azuis e o total de canecas que Paulo tem? Então, seria 7 sobre o total de canecas, que é 20. Sétima questão. Para fazer um bolo, Patrícia usa 130 gramas de farinha de trigo e 100 gramas de açúcar. Quais são as quantidades de farinha de trigo e de açúcar necessárias para fazer 2 receitas desse bolo? Então, farinha de trigo, qual seria? 130 mais 130, 260, que é 2 medidas, né? E açúcar, 100 mais 100, 200 gramas de açúcar. Nesse caso, qual é a razão entre a quantidade de farinha de trigo e a quantidade de açúcar? Seria 260 dividido por 200.
Letra B. Caso Patrícia queira fazer a metade da receita, quais serão as quantidades de farinha de trigo e de açúcar usadas? Então, no caso, seria a metade, né? 65, metade de 130, 65. E a metade do açúcar de 100 seria 50 gramas. A fração, a razão seria 65 sobre 50. Se der para simplificar, você simplifica, tá? Oitava questão. Marcelo dividiu 36 figurinhas entre os filhos Pedro, Carlos e Luiz. Nessa divisão, Pedro recebeu um meio da quantidade de figurinhas, Carlos recebeu 1/3 e Luiz 1/9. Quantas figurinhas cada um dos filhos de Marcelo recebeu? Então, se o total é 36 e Pedro recebeu a metade, então 36 dividido por 2, que seria 18. 18 vezes 1, 18 figurinhas ele recebeu. Carlos recebeu 1/3 de 36, então 36 dividido por 3 é 12. 12 vezes 1, 12 figurinhas. E Luiz recebeu 1/9. 36 dividido por 9, que seria 4. 4 vezes 1, 4. Sobraram figurinhas após a divisão? Em caso afirmativo, represente com uma fração irredutível a quantidade de figurinhas que sobraram em relação ao total de figurinhas. Então, no caso, a gente vai pegar o total de cada uma delas, que é 18 mais 12 mais 4, que foram 34. O total não eram 36, então 36 menos 34, 2. O total de figurinhas eram 36, então 2 sobre 36. Simplificando por 2, o total que sobrou foi 1 de 18 avos. Página 166, lendo aqui o que ele pede, água no planeta. A primeira pergunta é: que fração do total de água no planeta corresponde à água doce? Seria 1/40 avos, a água salgada 39/40 avos. Aqui, ó, como você pode observar, só é uma. Letra B. Escreva uma fração do total que representa a quantidade de água doce acessível para o uso humano. Qual seria? 250 avos e não acessível 249 e 250 avos. Vamos para a página 168. Classifique cada fração em própria ou imprópria. Em seguida, verifique entre as frações que você classificou quais são aparentes, escrevendo o número natural a que elas correspondem. Então, letra A, o numerador é maior, então ela é imprópria e também é aparente porque dá para dividir e o resultado será 2. Na letra B, ela também é imprópria porque 6 é maior que 5. Na letra C, o 3 é menor que 10, então é próprio. Letra D, 9 é maior que 6, imprópria, dá para dividir, então ela pode ser imprópria e aparente. E 2 é menor que 11, então ela é própria. Segunda questão. Em cada item, escreva um número na forma mista que represente a quantidade de suco em relação à capacidade total de uma jarra. Então, aqui nós temos uma jarra cheia, então seria 1. E ela foi dividida em 3 partes, o denominador 3, sendo que encheu nessa segunda apenas 2 partes. Então, seria uma jarra inteira vezes 2/3. Letra B. Temos 2 jarras inteiras e nessa última ela foi dividida em 4 partes, só que só foi enchido uma parte de 4. Então, seria 2 vezes uma parte de 4. Terceira questão. Em cada item representa a forma mista e em seguida escreva uma fração imprópria correspondente. Então, aqui nesse caso, para resolver essa questão, seria repete o denominador, multiplica o numerador com o denominador mais 1. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. 6 mais 1, 7 sobre 2. Aqui, ó, nós temos 3 partes de 2, né, que foi dividido, 3 inteiros, e uma parte de 2. Letra B. Nós temos 1 inteiro aqui, ó, que foi dividido em 5 partes, e o outro que foi pintado 4 de um total de 5. Como que seria isso aqui a multiplicação? Repete o 5, aí ficaria 1 vezes 5 mais 4, que seria 5 mais 4 sobre 5, que é igual a 9 sobre 4. Letra C. Mesmo processo aqui, ó. Tem 2 partes cheio, sendo que foi dividido em 4 partes. E o terceiro também em 4 partes, só que só foi pintado 3. Aí, ó, ficaria 2 vezes 4 mais 3. Repete o denominador, que é 4. 2 vezes 4, 8 mais 3, seria 11 sobre 4, né? Que é 4.
11 sobre 4. Letra D, 1 inteiro. E o outro que foi dividido também em 7 partes, mas só foi pintada uma. Então, nós temos aqui 8 partes pintadas de 1 sobre 7. Quarta questão. Determine o horário em que o relógio vai marcar se passar exatamente 3 horas inteiras, né? E 3/4 de 1 hora em cada situação a seguir. Então, no caso, se vai passar 3 inteiros, são 3 horas inteiras, né? Se eu estou em 2 horas, eu vou aumentar mais 3 horas, vai para 5 horas. E eu vou preencher 3/4 de um total. Então, no caso, a gente pode tentar pegar 60 dividido por 4 e multiplicar por 3, para saber quantos minutos vai dar. No caso, serão 50 minutos que irá faltar para a próxima hora, que será 6 horas. Aqui também, ó, 7 horas, mais 3 inteiros e 3/4, vai ser 11 horas e 15 minutos. Vamos para a página 171. Escreva frações equivalentes a 3/5 multiplicando o numerador e denominador por um número diferente de zero. Pode ser 36 60avos ou 54 90avos. Página 172. Considerando cada figura um inteiro dividido em partes iguais, escreva 3 frações equivalentes para representar a parte pintada de azul em relação ao total de partes de cada imagem. Então, aqui seria 1 terço, poderia ser 2/6 ou 3/9. Letra B, 1/4, 2/8 e 3/12. E a letra C, 7/5, 14/10 e 21/15. Segunda questão. Veja o que diz os integrantes de uma equipe após terminarem um jogo. Dentre esses integrantes, quais fizeram a mesma quantidade de pontos? Então, no caso, você pode simplificar. 5/25, o simplificado de Mariana seria 1/5. Gustavo simplificado seria 2/5 e Aline seria 2/5. Então, aqui Gustavo e Aline fizeram a mesma quantidade de pontos. Sabendo que ao todo foram feitos 40 pontos, quantos pontos cada um desses integrantes fez? Então, divide e depois multiplica, né? 5 vezes 40, 200, 200 dividido por 25, 8. 12 vezes 40, 480, 480 dividido por 30, 16. 2 vezes 40, 80, 80 dividido por 5, 16. Terceira questão. Simplifica as frações até torná-las irredutíveis. Letra A. Simplificando aqui, ela vai ser 1/4. Na letra B, 1/3. Na letra C, 2/13 e na letra D, 7/15. Quarta questão. Ele explica como funciona o dominó. Letra A. De maneira parecida, escreva a fração que pode ser obtida com a disposição de cada peça na posição apresentada. Então, no caso aqui seria 1/6. Aqui poderia ser 6/5, 2/3 e 3/4. Letra B. Escreva 2 pares de frações equivalentes que podem ser formados com base nas peças de um jogo dominó. Então, 1/2 poderia multiplicar por 2 e ser 2/4. Ou 3/2 multiplica por 2, 6/4. Letra C. Que fração relacionada com as peças do dominó representa o maior número e o menor número? O maior seria 6 sobre 1 e o menor seria 0 sobre 1, 0 sobre 2, 0 sobre 3, 0 sobre 4, 0 sobre 5 e 0 sobre 6. Letra D. Desenhe as peças do dominó nas posições que podem ser representadas com a fração. Então, aqui está o modelo para vocês desenharem, tá? Página 174. Complete as igualdades com os números que as tornem verdadeiras. Então, aqui ele multiplicou por 2. 2 vezes 3, 6. Então, 2 vezes 7 será 14. E aqui, ó, ele multiplicou por... no caso, ele está aumentando de 3 em 3, certo? Então, 6 mais 3, no caso, será 9. E 14 vezes... E 14 aqui seria, então, um múltiplo de 7. Então, 7, 14 e 21. 3, 6, 9. Na letra B, nós temos aqui uma simplificação. Então, 20 dividido por 2 foi 10. 10 dividido por 2 foi 5. 32 dividido por 2 foi 16. E 16 dividido por 2 foi 8. Aqui, ó, nós temos aqui os múltiplos, no caso, aqui que vai dobrando, né? Então, 2 vezes 3, 6. Aí, 6 vezes 2
12 e assim foi. Aqui já são múltiplos de 11, né? 36, 66, 33 dividido por 11 e, no caso, o valor seria 11. Letra D. Nós temos aqui os múltiplos de 7, então 7, 21, 42. Aqui nós temos os múltiplos de 15, 105, 15 e 5. 2, 6 e 42. E aqui nós temos os múltiplos, no caso, que vão de 6, 6, 12, 18. E aqui de 13, 13, 26 e 39. E a última questão, nós vamos parar aqui na 174, tá bom? Na próxima aula, em sala, a gente continua. Na 174, letra A, usando esse método, determine quais pares das frações são equivalentes. Então, a gente pega 4 vezes 14, 56, 8 vezes 7, 56. No caso aqui, eles são equivalentes. 1 vezes 20, 20, 6 vezes 5 é 30, são diferentes, não são equivalentes. 3 vezes 24, 72, 8 vezes 9, 72. Então, nesse caso, eles são equivalentes. 2 vezes 18, 36, 6 vezes 9, 54, são diferentes, não são. 5 vezes 12, 60, 3 vezes 20, 60, então são equivalentes. 7 vezes 21 e 10 vezes 13 são diferentes, então não são equivalentes. Quais são? Letra A, C e E. Então é isso. Na próxima aula, eu disse no início do vídeo que nós iríamos até a página 180, mas nós vamos parar aqui na 174, tá bom? Para não ficar um vídeo muito longo. E na próxima aula a gente continua a correção. Agora realize a atividade que eu deixei aí para vocês, das páginas 193 a 197. Tudo bem? Então é isso, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!